Olá, bom dia. Nossa aula de física hoje é sobre os choques mecânicos. Então, vamos ver o que são os choques mecânicos. Demora para abrir aqui, eu quero aumentar a tela, ficar melhor para acompanhar. Bom, colisões mecânicas ou choques mecânicos, né? Então, imagine uma partida de sinuca, na qual uma bola é atirada contra outras bolas, gerando colisões. Nessas colisões podem ocorrer diversas situações, como, por exemplo, uma bola para e outra segue em movimento, uma bola segue atrás da outra, uma bola segue adiante e outra volta. Vamos agora analisar as colisões entre dois corpos, mas vamos dar maior atenção às colisões que ocorrem numa única direção, ou seja, unidirecionais. Então, aqui as bolinhas, né? Só para colorir a nossa aula um pouco, deixar um pouco mais alegre. Como só para né, mostrar assim, o movimento das bolas e tal. Bom, o que nos interessa, então, são as colisões unidirecionais frontais, aquelas que vêm em uma direção, tá? Ou seja, por exemplo, aqui as duas estão na horizontal, tá? Direção, uma da esquerda para a direita, outra da direita para a esquerda. Então, consideremos uma colisão central e frontal de dois corpos, um A e outro B, com movimentos na direção horizontal e apoiados numa superfície plana e horizontal. Então, a velocidade do corpo A, velocidade do corpo B antes da colisão, né? E elas podem seguir direções diferentes. Então, depois do choque, a velocidade de A muda e a velocidade de B também pode mudar, né? Então, durante uma colisão de dois corpos, as forças externas são desprezadas se comparadas às internas. Portanto, o sistema pode ser sempre considerado mecanicamente isolado. Então, a quantidade de movimento após o choque vai ser igual à quantidade de movimento antes do choque. Então, lembrando que a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Então, após o choque, massa de A, velhinha de A, mais massa de B, velhinha de B, igual a massa de A vezes velocidade de B, antes do choque agora, né? Mais massa de B vezes velocidade B. Então, para colisões mecânicas unidirecionais, quer dizer, numa única direção, devemos adotar um sentido de orientação para o movimento e usar os sinais velocidade maior que zero para velocidade a favor da orientação e velocidade menor que zero para velocidade contrária à orientação. Então, numa colisão mecânica de dois corpos, sempre há trabalho de forças internas, mesmo que haja trocas de forças internas. Mesmo que haja trocas de forças externas, estas são normalmente desprezíveis, comparadas com as forças internas. Portanto, numa colisão de dois corpos, as forças externas são desprezíveis e as forças internas do sistema determinam uma resultante nula. As colisões podem ser consideradas mecanicamente isoladas, ou seja, a quantidade de movimento do sistema de corpos permanece constante antes e depois do choque. A gente tem um coeficiente de restituição. Então, vamos ver o que é isso. Para que haja colisão, os corpos 1 e 2, antes do choque, aproximam-se com velocidade relativa, que é a velocidade de aproximação. Então, a velocidade de aproximação é V1 menos V2. Depois do choque, os corpos 1 e 2 se afastam com velocidades relativas de afastamento, ou seja, a velocidade de afastamento é V'2 menos V'1. O coeficiente de restituição, que é representado pela letra E,
de um choque central e direto é um número adimensional que está associada à energia dissipada na colisão. Ele é obtido pela razão entre os módulos das velocidades de afastamento e aproximação. Então, a gente pode calcular o coeficiente, né, por essa equação aqui, equaçãozinha, né, fazer a diferença da velocidade depois do choque, ou seja, velocidade 2 menos velocidade 1, e aqui V1 menos V2. Não pode ser ao contrário. Tipos de choque. Existem vários tipos, né? Então, no choque entre dois corpos, pode ocorrer perdas de energia em virtude do aquecimento, da deformação e do som provocados pelo impacto. Porém, jamais haverá ganho de energia. Portanto, o módulo da velocidade de afastamento deve ser menor ou, no máximo, igual ao módulo da velocidade de aproximação. Então, velocidade de afastamento menor ou igual à velocidade de aproximação. Em módulo, né? Tá tudo em módulo aqui. Como a velocidade de afastamento apresenta módulo menor ou igual ao módulo da velocidade de aproximação, a razão entre elas determina um coeficiente de restituição compreendido entre 0 e 1. Então, o primeiro tipo de colisão, a gente tem a colisão inelástica, que é o tipo de choque em que, após a colisão, os corpos seguem juntos com a mesma velocidade. E, nesse caso, temos a velocidade de afastamento, igual a 0, ou seja, o coeficiente de restituição será igual a 0. Na colisão inelástica, a energia cinética do sistema diminui, ou seja, parte da energia mecânica inicial do sistema é transformada em outra forma de energia, ou o som, né, ou a deformação, o aquecimento. E esse tipo de choque é aquele que mais dissipa energia. Então, a energia cinética após o choque é menor do que a energia cinética antes do choque. É bem óbvio isso, né? 2, colisão parcialmente elástica. Nesse choque, depois da colisão, os corpos seguem separados, ou seja, com velocidades diferentes, e o sistema perde uma parte da energia mecânica. Aqui, a velocidade 2 é diferente da velocidade de 1. Ou seja, a velocidade de afastamento é diferente de 0, e o coeficiente é maior que 0 e menor que 1. E na colisão parcialmente elástica, a energia cinética do sistema também diminui. Então, a energia cinética após a colisão é menor que a energia cinética antes da colisão. E a o terceiro tipo de colisão é o perfeitamente elástico. Então, nesse choque, depois da colisão, os corpos seguem separados, ou seja, com velocidades diferentes também, e o sistema não perde energia mecânica. Os corpos afastam-se com a mesma velocidade relativa com que se aproximam. Se eles têm a mesma velocidade, eles também vão ter a mesma energia cinética, né? Lembrando que a equação da energia cinética é massa que multiplica a velocidade ao quadrado sobre 2. Então, a velocidade depois, né, vai ser diferente, ou a velocidade 2 vai ser diferente da velocidade 1. Então, a velocidade de afastamento vai ser igual à velocidade de aproximação, ou seja, o coeficiente de restituição é igual a 1. Então, na colisão perfeitamente elástica, a energia cinética do sistema permanece constante. Então, aqui ele está igual. Então, numa colisão perfeitamente elástica,
de dois corpos de mesma massa, as velocidades sofrem permutação, ou seja, a velocidade final do corpo 1 é igual à velocidade inicial do corpo 2. E a velocidade final do corpo 2 é igual à inicial do corpo 1. Então, isso aqui é um resuminho, né? Os tipos de choque. Então, no choque... Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui não dá para mexer no slide, né? No choque elástico, o coeficiente é 1, as velocidades são diferentes. No choque parcialmente elástico também, né? O coeficiente é entre 0 e 1, e as velocidades são diferentes. E no inelástico, já o coeficiente é 0, ou seja, as velocidades depois do choque são iguais. E aqui é aquela mesma fórmula, né, que a gente já tinha visto em outras aulas. Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Bom, aqui tem um exercício, só para treinar um pouquinho. Um carrinho de massa M1 igual a 2 quilos, deslocando-se com velocidade V1 igual a 6 metros por segundo sobre um trilho horizontal sem atrito. Colide com outro carrinho de massa M2 de 4 quilos, inicialmente em repouso, quer dizer, velocidade igual a 0, sobre o trilho. Após a colisão, os dois carrinhos se deslocam ligados um ao outro sobre esse mesmo trilho. Qual a perda de energia mecânica na colisão? Então, quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Então, M1 vezes V1 igual a M1 mais M2, que multiplica a velocidade. Essa velocidade que vamos calcular. Então, a massa de 1 é 2, a velocidade de 1 é 6, divididos por... Aqui passou dividindo tudo, né? A massa de 1, que é 2, mais a massa de 2, que é 4. Ou seja, a velocidade vai ser de 2 metros por segundo. Agora, a gente consegue calcular a energia cinética do corpo 1 e do corpo 2, né? Então, M1 vezes V1 ao quadrado vai dar 2, que multiplica 6 vezes 6, 36, divididos por 2, dá 36 joules. E depois, fazendo a conta também, dá 12 joules. A diferença dos dois, então, é a energia que foi perdida, ou seja, 24 joules. Eu tenho mais um aqui. Supondo que uma arma de massa 1 kg dispare um projétil de massa 10 gramas, com velocidade de 400 metros por segundo. Calcule a velocidade do recuo dessa arma. A gente já teve um exercício desse aí na semana passada. Então, quantidade de movimento final igual a quantidade de movimento inicial, MA vezes VA mais MP vezes VP igual a 0. A massa é 1 quilo, a velocidade, vamos calcular, mas aqui tem que transformar esse 10 gramas para quilos, né? Dá 0,01, que multiplica 400, que é a velocidade do projétil, igual a 0. Fazendo as contas, a gente vai obter velocidade de A igual a menos 4 metros por segundo. Aqui deu valor negativo porque ela tem uma direção contrária, né, ao da arma. Então, a arma vai para um lado, né, a velocidade de recuo vai para um lado, assim, o projétil para o outro. Ver se tem mais um. Não, acabou. Então, vamos encerrar o compartilhamento e encerrar a gravação.